o antagonista nas eleições 2024. Vamos falar aqui sobre eleições 2024, aproveitar o Duda para me ajudar também nessa análise das eleições, né? Porque em São Paulo você tem um cenário mais imprevisível da história, né? O que nós falávamos aqui há algumas semanas, né, vai se confirmando. Nenhuma pesquisa crava nada, ninguém quer cravar absolutamente nada, porque pode acontecer tudo, inclusive nada, não é? Matheus, coloca na tela, por gentileza, o último levantamento da Real Time Big Data, que foi divulgado agora pela manhã, dando o seguinte: Guilherme Boulos está aí na liderança com 26%, isso de acordo com a Real Time Big Data, né? 26%, Pablo Marçal 25%, e Ricardo Nunes também com 25 pontos percentuais. Cenário absolutamente imprevisível na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Tabata Amaral é a quarta colocada com 11% na pesquisa. Meu caro Rodolfo, hoje pela manhã eu conversava com alguns comitês de campanha e o que se fala basicamente é o seguinte: o cenário vai ficar inalterado até a quinta-feira. O debate da Globo, ele ganhou um contorno, inclusive escrevi isso hoje pela manhã, ganhou um contorno de final de campeonato. Todos os candidatos vão apostar as suas fichas no debate que será realizado na quinta-feira à noite. E por que vão apostar? Primeiro, porque esse cenário está absolutamente empatado, então, assim, um bom desempenho no debate é visto como determinante. E segundo, que é o evento de maior audiência, e é o evento que marca o fim da campanha eleitoral. Ou seja, de quinta até sábado, quem apresentou seus trunfos apresentou, quem não apresentou não vai ter mais a oportunidade de apresentar mais nada. Então, meu amigo, o fato é o seguinte: reta final da campanha, e agora virou um jogo de vale tudo. Boa tarde. Mas agora eu posso falar, né? Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde de novo, Wilson. Boa tarde para o pessoal do chat. Olha só, Wilson, é um cenário equilibrado, mas, e é isso que a gente está destacando agora no antagonista, quem está em uma tendência de alta é o Pablo Marçal. Essa pesquisa Real Time Big Data, ela foi publicada, a última, foi publicada na segunda-feira. Nós estamos na quarta, 2 dias de uma para outra. Eles demoraram mais, ela foi publicada dia 30, mas eles estavam na rua pegando os votos, pegando a intenção de voto 27 e 28. Então passou o final de semana e eles publicaram dia 30. Só que assim, do dia 30 para o dia 2, 30 de setembro para o dia 2 de outubro, o Marçal oscilou positivamente 2 pontos percentuais. Não foi em uma semana. E ele já tinha oscilado também 2 pontos percentuais da pesquisa do dia 23 para o dia 30. Então, assim, pouco mais de menos de uma semana e meia, ele subiu 4 pontos percentuais. Porque eu digo oscilou ou subiu, porque a margem de erro da pesquisa é 3 pontos percentuais. Então, você só sobe, a gente só usa esse verbo subir ou descer, se a diferença dos números é maior do que a margem de erro. Então, assim, segundo a Real Time Big Data, o Marçal subiu, e essa é a reta final da campanha. E aí, quando você está nessa tendência, o que a gente espera da urna é que a votação para esse candidato que está subindo nas pesquisas seja maior do que a última pesquisa indicou, porque ele tem esse cenário de subida, né? Então, assim, Big Data, para ficar na Big Data, para terminar a análise dela, o Boulos oscilou positivamente nas 2 últimas pesquisas, 1 ponto percentual em cada uma delas. E o Ricardo Nunes, o prefeito, oscilou negativamente 1 ponto percentual em cada uma dessas pesquisas. Então, assim, se a gente for pegar a tendência, seria o Boulos subindo, ou pelo menos mantendo os votos dele, e o Nunes numa tendência de queda. Pequenininha a tendência, mas é uma tendência de queda. E o Marçal subindo. Então, assim, todas as pesquisas aí estão meio que indicando mais ou menos isso. O Marçal subindo, e aí a Atlas Intel deu 4,5 pontos de subida para o Marçal, que foi a que deu maior a subida. As outras todas, Datafolha, Paraná Pesquisas e Quest, indicaram oscilação positiva. Então, assim, o quadro é de tendência do Marçal subindo. O que vai dar, quer dizer que o Marçal vai passar para o segundo? Não quer dizer, porque
Pode ser, e aí essa é a questão que você estava falando, o equilíbrio estão todos dentro em empate técnico por conta da margem de erro. Então o Nunes, que está aí, que apareceu com 26 nessa, ele pode estar com 28. O Marçal, em vez de 25, pode estar com 22. Então, assim, essa é a incerteza que a gente tem no momento. Agora, o cenário é de subida para o Marçal. Não, sem dúvida nenhuma. É um cenário de subida para o Marçal. Duda, quer comentar alguma coisa? Quero. Forte a declaração aí do Rodolfo, porque também se o Marçal melhora nas pesquisas, o eleitor do Marçal fica mais à vontade para declarar o voto no Marçal. Então, aquela história de voto envergonhado talvez já esteja meio que sendo resolvida agora, né? As pessoas já fiquem mais à vontade, não fiquem mais com vergonha e acabem declarando mesmo o voto no Marçal. E aí, uma pergunta para o Rodolfo, que também, tudo bem, a gente sempre fala ali dos 3 na frente, mas a Tabata parece que está bem consolidada, né, Rodolfo? E esse é uma informação interessante, né, Wilson? A gente tinha já mencionado em algumas das análises de pesquisa que a gente publicou ontem, porque nas outras pesquisas também a Tabata conseguiu se descolar do Datena, né? O Datena, de fato, aconteceu aquilo que se anunciava, né? Ele começou muito bem nas intenções de voto no início da campanha, porque ele era muito conhecido, e aí, aparentemente, o eleitor não conhecia tão bem o Datena, e ao conhecê-lo, começou a retirar os votos dele. Tem uma migração ali. Me parece que o Datena ele migrava em 2 universos, né? Esquerda e direita. O voto da direita foi para o Pablo Marçal e o voto mais de esquerda está indo para a Tabata. Pelo menos esse é o sentimento que eu estou tendo nas pesquisas, Rodolfo. Desculpa, complete. Pois é, e aí a Tabata, assim, ela realmente conseguiu se destacar, né? Acho que é um mérito da Tabata aí. Durante a campanha, ela conseguiu mostrar alguma coisa, conseguiu convencer algumas pessoas. E aí começou, né, Wilson, essa história de voto útil da esquerda, em que o pessoal tá pedindo voto, manifesto, pedindo voto pro Boulos. E aí o pessoal da Tabata começou, não, por que tem que ser no Boulos o voto útil? Pode ser na Tabata também, né? Assim, e aí tá essa disputa, porque realmente a Tabata, nos últimos debates, ela passou a mirar mais o Boulos, né? E passou a lembrar, destacar que o Boulos só agora condenou a ditadura do Maduro, começou a mudar de posição, e aí o Boulos teve que responder sobre isso, né? No debate da Record e no debate último da Folha com o UOL, o Boulos, e a gente até destacou isso aqui, né? O Boulos disse, isso são questões ideológicas que não entram na questão municipal. E logo na sequência ele foi e atacou o Nunes com questões ideológicas, porque o Nunes mudou sobre o 8 de janeiro e tal. Então, assim, a Tabata realmente também conseguiu, e essa é importante o Duda destacar isso, porque ela conseguiu colocar mais um elemento de desconforto para o Boulos na campanha, né? Porque o Boulos era aquele que era o antidireita, então ele era criticado e atacado pelos candidatos da direita. Não, também a Tabata, que está mais à esquerda, não tanto quanto o Boulos, né? Passou a apontar defeitos no Boulos, e ele teve que começar a se defender também. E tem um detalhe, Rodolfo, que ontem eu conversava até para escrever o texto que eu deixei hoje agendado no site, eu conversava ontem com um integrante do PSB, e ele me falou uma frase muito boa. Ele falou, Wilson, o nosso erro foi não ter apostado nessa tática antes. Nosso erro foi esse, porque eles detectaram que, de fato, a Tabata, ao explorar as contradições do Guilherme Boulos, ela ganhou espaço justamente entre esse eleitor de centro-esquerda, que quer uma opção para São Paulo, mas não quer uma opção como o Boulos, que é considerado radical. Porque o Boulos, apesar de tudo, apesar dele se apresentar como Boulos Paz e Amor, né, como esse bolinho fofinho e gostosinho de pegar, ele não está enganando o eleitor de centro-direita, né, de centro-esquerda, perdão. Ele não está enganando esse eleitor mais de centro. Ele pode ali, e ele já tem ali o universo dele, do cara da esquerda, a esquerda raiz. Esse ele não perde, né? Mas aquele camarada que tem um posicionamento um pouco mais crítico em relação à própria esquerda, o Boulos ele não está conseguindo, esse eleitor ele não está engolindo o Boulos. E aí só para terminar essa análise da Tabata, assim, se ela sair assim, com esse tamanho da campanha, vai ser uma boa campanha para ela, vai ter sido uma boa campanha, né? Porque ela, em nenhum momento, né, esteve enquanto favorita e tal. Agora, se ela conseguir sair com mais de 10% de votação, mesmo contra, né, principalmente contra essa tentativa de parte da esquerda de usar os votos dela, né, como voto útil para o Boulos, ela vai ter saído maior.
Eu acho que sim, concordo com o Rodolfo também que, mesmo então ela não ganhando a prefeitura, ela sai maior. Acho que a Marina Helena também sai maior, que a Marina, como essa campanha municipal pegou o Brasil inteiro, estava o Brasil inteiro assistindo, a Marina também se projeta. Quem se deu mal ali é o Datena mesmo, né? Quer dizer, essa ideia de que o sujeito, sendo um famoso na televisão, na rádio, consegue converter esse carisma em votos, né? O caso da Datena mostrou que não é sempre que isso acontece. Agora, sobre a Tabata também, acho que tem uma questão, o Marçal, ele tem uma hora que ele criticou o Nunes, falou assim, a direita não tem dono, né? A Tabata meio que mostra que aqui em São Paulo também a esquerda também não tem dono. Agora, é um fato que se ela cresce na esquerda, ela enfraquece o Boulos, e aí meio que tira um pouco da chance do Boulos ir para o segundo turno, né? Eu comentava exatamente isso no grupo da redação, né, Duda? Quer dizer, Exato. você pode ter um cenário, se a Tabata continuar crescendo nos votos do Boulos, ela há uma possibilidade de você tirar o Boulos do segundo turno, aí você teria um segundo turno Marçal e Nunes, né? Que seria o que, curiosamente, pro Nunes é o melhor cenário, né? Por incrível que pareça, né? Pro Sim. Nunes para ele é o cenário até ideal, porque ele não entra na polarização e aí vai ser uma disputa genuína de direita versus direita. E aí, enfim, Deus sabe que lá, Que Deus é o lá que sabe é vai. isso, é o que indica, inclusive, puxando mais uma vez para a pesquisa Real Time Big Data, que foi publicada hoje, é o que indica essa pesquisa e as outras também. Mas nessa, o Boulos está em empate técnico com o Marçal. 2 pontos percentuais acima só. Tem outras pesquisas que mostram o Boulos mais distante do Marçal. Agora, o Nunes, tanto contra o Boulos quanto contra o Marçal, ele está bem distante no segundo turno. Então, realmente seria um cenário muito confortável para o Nunes e seria uma humilhação para a esquerda, né? Similar, ou até pior, do que a eleição em primeiro turno do João Dória, né? Vamos lembrar que, assim, não seria exatamente uma novidade na capital paulista, né? Porque esses dois um de direita e um centro-direita passarem para o segundo turno, estaria um pouco próximo ali daquela vitória em primeiro turno do Dória. Uma rejeição, assim, bem categórica, né?